Olá! Chegou a hora da gente revisar a disciplina de Ética e Integridade para a sua prova do CNU e tá chegando a hora. Então deixa eu explicar já como é que funciona a nossa pegada de revisão. Para começar, eu sou a prof. Vanessa Mello, não sei se de repente você passou esse curso inteiro aí comigo ou se você está chegando agora. Se estiver chegando agora, não tem problema. O que a gente vai fazer? Vou resolver questões das principais legislações que mais caem, dessas que estão no nosso edital, são várias leis e decretos. Separei aqui o que mais cai e aí resolvendo questão, você vai pegar junto comigo as dicas, as afirmações, as informações, prontinha para só chegar lá e aplicar na hora da prova, tá? Acabou aqui aquele momento da gente querer ler a lei e o decreto, agora é hora de só pegar o suco da informação, jogar ela na questão, grava ela aí até domingo, vai dar tudo certo. Tudo bem? Então vamos lá. Por meio de questões, eu vou te passar várias informações de revisão da disciplina de Ética e Integridade. Let it go! A primeira questão, ela vai trazer os princípios que estão lá no caput do artigo 37. Eles regulamentam toda a administração pública e eles, por regulamentar a administração pública, eles trazem integridade, ética, moralidade na administração pública se o servidor cumprir com todos esses princípios. Vamos lá. O artigo 37 da Constituição Federal prevê que a administração pública, direta e indireta, de quaisquer dos poderes da União, do Distrito Federal e dos municípios, deve obedecer aos princípios que a regem. Compreendendo que tais princípios envolvem padrões de conduta sobre a administração e orçamento público, assinale a alternativa correta. E que princípios são esses? É o mnemônico mais famoso do direito administrativo, é o LINPE. Legalidade. O servidor público só pode fazer aquilo que a lei permite ou autoriza. Impessoalidade. Ele vai agir de maneira imparcial, não vai nem beneficiar e nem prejudicar ninguém. E a impessoalidade também sob a ótica do agente. O agente não age em nome próprio, ele age em nome da administração, do órgão onde ele trabalha. Moralidade é moralidade na administração pública. Publicidade é a regra de que todos os atos, em regra, devem ser publicados, eu tenho a exceção do sigilo. E eficiência, traduzindo em palavrinhas bem fáceis, a fazer mais com menos. Ele quer saber se você conhece esses princípios e se você conhece os conceitos desse princípio. Vamos ver como é que fica na questão? Alternativa A. Pelo princípio da publicidade, as autoridades devem ter seus nomes protegidos e suas ações em segredo, evitando serem expostos aos contribuintes e eleitores. Ei, é exatamente o inverso. Eu tenho que saber quem são as autoridades, quem são os gestores, quais são os atos, o que está sendo feito pela administração. Princípio da publicidade, princípio da transparência. Eu tenho que dar essa satisfação para a sociedade de tudo que a administração está fazendo. Alternativa errada. B. Pelo princípio da eficiência, é que os agentes públicos realizam cursos, seminários, simpósios, olha o servidor público, os agentes se capacitando, se melhorando para fazer cada vez melhor. Bem como primam pela racionalização dos recursos públicos, que é fazer mais com menos, princípio da economicidade aqui também, com o objetivo de alcançar resultados positivos nos indicadores dos programas sociais. E o que ele falou aqui tem tudo a ver com o princípio da eficiência. Eu estou melhorando a capacidade desses agentes públicos, eu estou trabalhando com racionalização, com economicidade, tem a ver em fazer mais com menos, princípio da eficiência na administração. Alternativa C. Pelo princípio da legalidade, o administrador público é sujeito aos mandamentos da lei. Isso é verdade? Sim. Servidor público só pode fazer aquilo que está previsto ou autorizado na lei ou dentro das margens da lei. Contudo, não há uma punição caso a conduta do agente violar a lei, visando oferecer vantagem a si
ou a outrem de seu convívio. É claro que essa alternativa está errada. O administrador público ele está sujeito à lei e existe sim punição caso ele viole essa lei, caso ele cometa atos ilegais. Pelo princípio da impessoalidade, o agente público não deverá priorizar atendimentos a gestantes, idosos, pessoas com deficiência, haja vista que essa atitude de privilegiar pessoas é proibida. Ei, ele está querendo te pegar pela exceção aqui. A impessoalidade é justamente isso. Eu não vou prejudicar nem beneficiar ninguém, eu vou tratar todos como iguais. Quando eu for contratar alguém no concurso público, eu não vou escolher alguém da minha escolha que eu goste. Eu tenho que escolher o primeiro classificado no concurso público. Quem é? Não sei. É o que fez a melhor nota, a melhor pontuação. Então, eu não vou olhar para quem é. Eu vou fazer aquilo que é impessoal, aquilo que é certo. Porém, a gente tem as exceções, obviamente, da prioridade de atendimento, que são justamente o público que a questão citou. Gestantes, idosos, pessoas com deficiência. A questão está errada, porque apesar do princípio da impessoalidade, eu devo sim dar prioridade de atendimento a certos públicos. Ok? Essa questão, então, ela ajuda a gente a relembrar os princípios da administração pública, princípios constitucionais que regem a nossa administração. A partir desta questão 2, a gente vai tratar agora do Decreto 1171 de 94. O que ele traz? Código de Ética dos Servidores Públicos Civis de todo o Poder Executivo Federal. Já aqui, vou te deixar um alerta e uma dica. A gente estuda em todo o conteúdo de ética e integridade, tem esse decreto 1171, tem o decreto depois de governança, de integridade, e eu vou ter as leis do governo digital e a lei de acesso à informação. Quero que você preste atenção na abrangência. O que é abrangência? Abrangência é quem que deve obedecer aquela lei, ok? Ou aquele decreto. Esse decreto aqui, dos voltados aos servidores públicos do Poder Executivo Federal, você vai dizer que ele é aplicável a toda a estrutura. Administração direta, que é a própria União, administração indireta, que são é o FASE que você estuda, fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e empresas públicas, e também empresas privadas, desde que essas empresas prestem serviço público. Todos esses órgãos e entidades devem obedecer ao Decreto 1171, devem obedecer ao Código de Ética, que é o que a gente vai revisar aqui agora. Porém, respira e entenda, a abrangência dos outros decretos, decreto de governança e decreto de integridade, ele alcança tão somente a administração pública federal direta, a União, e a autárquica, autarquias, e as fundações públicas, ou seja, quem que não alcança nesses decretos? Empresas públicas e sociedades de economia mista. Ok? Pegou a dica? Anotou? Vai lembrar? E se eu estiver falando em relação à Lei de Acesso à Informação, pay attention here, qual é a abrangência dela? Também a Administração Pública Federal, direta, União. A indireta também, prof? A indireta também. Só vou te trazer uma ressalva. Na indireta, Lei de Acesso à Informação, tá? A abrangência dela inclui autarquias, fundações, que é de direito público, beleza. Mas quando eu falo das empresas públicas e sociedades de economia mista, somente aquelas que prestam serviço público é que devem obedecer à Lei de Acesso à Informação. Aquelas que exploram atividade econômica, elas não estão na abrangência da Lei de Acesso à Informação. Então, já fica com essa dica, esse comparativo de abrangências dos normativos que tem na nossa disciplina. Se a questão quiser pegar aí, eu não quero que você confunda as abrangências, tá? Ficou bem divididinho aqui agora, revisei todas elas e agora vamos para a questão. Let it go! Com base nos princípios da administração pública, julgue o item a seguir. Nos órgãos públicos federais, entre os servidores sujeitos à apuração do desvio ético previsto no Decreto 1171,
Não estão incluídos colaboradores terceirizados como brigadistas e vigilantes. O que essa questão quer? Que você diga quem que tem que obedecer o código de ética dentro desses órgãos e entidades que a gente conversou sobre a abrangência agorinha há pouco. Vou já te adiantar que no decreto 1171 vou considerar como se servidor público fosse todo mundo. Todo mundo que exerce alguma função pública. Então entra aqui o servidor mesmo, estatutário e comissionado, entra empregado público, entra estagiário, colaborador, terceirizado, voluntário, temporário, permanente. Trabalhou um dia ou é permanente? Os dois considero como servidor público para fins de ter que obedecer o código de ética. Então, tudo que a tua questão perguntar aqui, você vai falar que sim, ele tem que obedecer o código de ética. E os colaboradores terceirizados também? Também. Vamos ver como é que sai dessa questão, então. Ele fala que não estão incluídos os colaboradores terceirizados. Então, a questão está errada, porque terceirizado tem que obedecer ao código de ética. B. Para fins de apuração desse comprometimento ético, entende-se como servidor público todo aquele que ocupa cargo efetivo na administração pública. Ponto. Quem ocupa cargo efetivo tem que obedecer ao código de ética? Sim. Então a questão está correta? Sim. Cuidado aqui que o fato dela não ter citado todo mundo não deixa ela errada. Se ela falasse assim, apenas quem ocupa cargo efetivo, aí ela está errada. Mas ela não colocou nenhum apenas, ela não excluiu ninguém. Ela falou, olha, quem ocupa cargo efetivo tem que obedecer ao código de ética? A gente vai falar aqui, sim. O que deixa a alternativa B certinha. C. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público apenas, é com esse apenas aqui que eu quero que você se preocupe, ó. Apenas aquele que ocupa cargo efetivo ou cargo em comissão no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Isso aqui vai estar errado, por quê? Empregados públicos, voluntários, terceirizados, estagiários também. Não vai ser apenas servidores efetivos comissionados, ok? Alternativa D. Para fins de comprometimento ético, é considerado servidor público exclusivamente, olha a palavrinha errada aqui, exclusivamente aquele que presta serviço a um órgão do poder estatal mediante retribuição financeira do Estado. Isso aqui também vai estar errado. Porque quem recebe retribuição financeira tem que obedecer o código de ética, mas quem não recebe retribuição financeira também, que é o caso do voluntário. Se estiver exercendo função pública, se estiver atuando em nome de determinado órgão público, deve obedecer o código de ética, independentemente se recebe ou não a remuneração. Tudo bem? Let it go, question number 3. Tendo por base o decreto 1171, a respeito da comissão de ética, ele quer saber sobre a comissão de ética. Caso um servidor tenha cometido pequenos deslizes de conduta comprovados por comissão de sindicância, já te adianto que não existe comissão de sindicância no Código de Ética, no decreto 1171. Lá é comissão de ética. Comissão de sindicância a gente vai ter em outros normativos administrativos. Mas foi comprovado por uma comissão de sindicância que recomende a pena de censura. O relatório da comissão de sindicância deve ser encaminhado para a comissão de ética, pois é esta que tem competência para aplicar tal pena ao servidor. Essa questão está correta. A comissão de sindicância que estava apurando por outro normativo identificou que é um deslize contra o Código de Ética e que pode caber a censura. Quem é o competente para aplicar a pena de censura? É a comissão de ética. A comissão de sindicância ela não vai aplicar nada diretamente, mas ela vai enviar para a comissão de ética e essa sim é competente para aplicar a pena de censura, o que deixa essa alternativa corretíssima. B.
A comissão de ética é encarregada de orientar e aconselhar o servidor acerca das regras de conduta ético-profissional concernentes ao tratamento com as pessoas e com o patrimônio público. Para que, e pega a dica, que se eu tenho uma alternativa muito grande, você vai solucionar ela por partes. Então, a primeira frase aqui me diz, ei, é competência da comissão de ética orientar e aconselhar o servidor sobre tratamento com as pessoas, usuários do serviço público, outros colegas servidor? Sim. Com o patrimônio público, para não deteriorar? Sim. Então, até aqui, certinho. Mas ele continua falando, não lhe cabendo a apuração do comprometimento ético e a aplicação da penalidade de censura. É nessa segunda parte que a questão fica errada, porque é competência da comissão de ética apurar o comprometimento ético por meio do processinho, alguém denuncia, ela apura e sendo infração ética, aí sim ela aplica a pena de censura. É competência da comissão de ética fazer isso também. Além de orientar e aconselhar e tirar as dúvidas dos servidores, fomentar o conhecimento e o cumprimento do código de ética, fazer a apuração do comprometimento ético e fornecer informações para outros setores, para outros órgãos que pergunte sobre a conduta ética de determinado servidor. Pronto, essas são todas as competências de uma comissão de ética. Vamos lá? Alternativa C. A comissão de ética poderá aplicar ao servidor público que descumprir dever ético a pena de advertência. Oh, meu Deus! Se aparecer qualquer palavra de penalidade que a comissão de ética pode aplicar, que não seja censura, por favor, você diga que essa palavra está errada, porque censura é a única penalidade que a comissão de ética aplica. Então, pena de advertência está errado e, no caso de reincidência, censura ética, sendo necessário um parecer assinado pelo presidente da comissão. Censura ética também vai estar errado. Censura é uma coisa, tá? Censura ética é outra. Censura ética é aplicado pela Comissão de Ética Pública. É outro tipo de comissão maior, vinculada a todo o Poder Executivo Federal, à Presidência da República. Mas quando eu vou aplicar essa penalidade, a de censura, no nosso caso aqui, realmente tem que ser por meio de um parecer assinado, ou seja, não pode ser verbal. Parecer assinado por todos os integrantes da comissão. Se faltar alguém, tem que ter a ciência do faltoso. Então, é assinado só pelo presidente? Não, essa afirmação aqui também vai estar errada. É assinado por todos. D. Independentemente do tipo de transgressão ao código de ética cometida por servidor público, ou seja, qualquer das infrações que ele fizer em relação ao código de ética, a penalidade aplicável pela comissão de ética se limita à censura, certíssimo aqui, devendo a fundamentação para a aplicação desta penalidade constar em um parecer assinado por todos os integrantes da comissão. Eu estava procurando um jeito de te falar isso, que a alternativa A está certa e que a alternativa D também está certa. Alguém errou na hora aqui do gabarito, eu não vou trazer a culpa para mim, não vou, mas o importante é que você entenda as informações, tá? Alternativa D também está correta, porque ela diz certinho, comissão de ética tem que aplicar a censura e só, não tem outra. Como é que eu aplico a censura? É um parecer, tem que ser escrito, tem que ser fundamentado, tem que ter assinado por todos os membros. Quantos membros, prof? 3 membros. Servidores efetivos, não precisa ser estável, ou empregados permanentes. Temporários aí também não poderiam. Ok? Relembrado está a respeito de comissão de ética, vamos para question number 4. Let it go. Tendo por base o decreto 1171, assinale a alternativa correta. Essa questão ela já vai trazer sobre os princípios, deveres, vedações, são vários, aqui a gente já vai relembrando os principais e pegando várias dicas. O servidor público poderá abrir mão do elemento ético de sua conduta quando, no exercício da sua função, determinada situação exigir rapidez e celeridade. Ei, você vai dizer que o servidor público já
mais poderá abrir mão do elemento ético da sua conduta. Não importa o contexto, nunca vai poder abrir mão do elemento ético, da ética, da moral. Então, quando ele fala que poderá abrir mão do elemento ético, ele está deixando a alternativa errada. O termo certo é jamais abrir mão do elemento ético. B. Para que a conduta do servidor seja considerada irrepreensível, ou seja, insuscetível de erro, impossível de estar errada, ilegal, imoral, contra o interesse público, antiético, para que ela seja irrepreensível, é suficiente que ele observe as leis e as regras imperativas. Ou seja, fiz tudo 100% bem bonitinho dentro da lei. É o suficiente para eu dizer que o meu ato é 100% moral, é irrepreensível, é impossível dele estar errado, imoral, ilegal? E ei, não posso falar isso. Coloque no seu coração. Você lembra de uma continha que fala assim, ó? Só pode ser, vou fazer com a minha mãozinha, vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Só pode ser completamente moral, ou seja, irrepreensível, insuscetível de erro. Eu repito essas expressões porque são expressões que aparecem nas questões, tá? Mas só pode ser 100% moral um ato que esteja moral igual a lei, 100% feito dentro da lei, mas que tenha alcançado o interesse público. Me senti igual o Itaú. E aí? Só vai ser moral se fizer tudo 100% dentro da lei e alcançar o interesse público. Só dentro da lei não é o suficiente, porque eu consigo fazer tudo dentro da lei, mas visando algum interesse pessoal particular. Vai ser moral nesse caso? Não, não vai ser moral. Para ser moral, tem que ser dentro da lei e alcançar o interesse público também. Os dois. Só obedecer a letra da lei não é o suficiente para eu dizer que ele é irrepreensível, que ele vai ser 100% correto, 100% moral. Tudo bem? É isso que essa alternativa quer cobrar de você. Se deixar essa equação no seu caderno, você vai lembrar. Moral é igual a lei, estar dentro da lei, mais alcançar o interesse público. Se faltar ou a lei ou o interesse público nessa conta, você vai saber que, ó, 100% moral, não posso dizer que é. Ok? Alternativa C. A conduta do servidor público no exercício de suas atividades, de sua atividade profissional durante o horário de expediente, não é afetada por atos e fatos ocorridos na sua vida privada, uma vez que esses atos e fatos não impactam no conceito da sua vida funcional. E aí, claro que essa alternativa também está errada. Aqui eu quero que você lembre do princípio. Para fins de obedecer o Código de Ética, servidor público é servidor público 24 horas por dia. Não era o que você queria? Então, servidor público é servidor público 24 horas por dia. No exercício da função pública, mas também na sua vida privada. No sentido de que, mesmo estando fora do local de trabalho, mesmo estando fora do expediente, o que você faz na sua vida privada influencia em como as pessoas te veem como servidor público. É nesse sentido. Então, influencia sim a sua vida pessoal, vida particular, vida privada. Também fora do serviço público, você deve obedecer ao Código de Ética. Princípio relembrado, aí aqui entra as vedações de ligar o seu nome a empreendimento de cunho duvidoso, incentivar, fomentar, participar de alguma atividade, mesmo que seja suspeita, somente a suspeita de ser ilícito já é o suficiente também. A embriaguez pública e habitual, mesmo na vida privada, ela também é vedação ao Código de Ética. Todas essas vedações estão associadas com esse princípio de que a sua vida particular também importa, também é levada em consideração. Alternativa D. O servidor público em situações específicas poderá restringir a publicidade de ato administrativo sem que se caracterize um comprometimento ético insanável. E nossa alternativa correta está aqui na alternativa D. Eu tenho o princípio da publicidade, que é, em regra, todos os atos devem ser publicados, mas eu também tenho a exceção.
A exceção é que algumas informações, elas vão ser tidas como sigilosas, por isso eu não vou publicar, mas isso também não significa que o ato é imoral só porque eu não publiquei. É que publicidade, ele significa eficácia e moralidade. Quando eu publico, eu estou dando moralidade, transparência para esse ato. É a regra? É a regra, mas eu tenho as exceções de sigilo. Então, se eventualmente um servidor restringir essa publicidade, desde que seja situação de sigilo, isso não significa que o ato está comprometido, que ele é necessariamente imoral. Ele pode estar ali nas exceções. Tudo bem? Questão 4, alternativa D, e 4 super princípios aí revisados. Vamos para mais alguns. Question 5. Tendo por base o decreto 1171, assinale a alternativa correta. A. Toda pessoa tem direito à verdade, princípio do direito à verdade. No entanto, o servidor pode omiti-la para atender aos interesses da administração pública. Princípio do direito à verdade existe? Existe, mas o que ele inclui? O servidor não pode falsear, não pode mentir, mas também não pode omitir. Omitir uma informação também é faltar com direito à verdade. Por isso que a alternativa aqui está errada. Fala que o servidor pode omitir. Não pode. Omitir também é faltar com direito à verdade. B. Pegadinha conhecida essa. Qualquer ausência do servidor público do seu local de trabalho constitui fator de desmoralização do serviço público. A ausência do servidor caracteriza desmoralização do serviço público, sim. Mas é qualquer ausência? Resposta: não. Não é qualquer ausência. É toda ausência injustificada do servidor gera desmoralização no serviço público. Porque eu tenho ausências que são possíveis, que são legais, que são justificadas. Aí ela não tem problema. Então, quando a questão coloca assim, qualquer ausência é ruim, tá errado. São só as ausências injustificadas. Aqui que tá o problema. É na falta de justificativa e não na ausência propriamente dito. B, errado também. É ilegal, C. É ilegal o normativo interno que determina órgão É ilegal o normativo interno em determinado órgão público no intuito de limitar a vestimenta de seus funcionários, uma vez que afronta diretamente os direitos e liberdades individuais constitucionalmente protegidos. Opa! Eu posso ter um normativo interno que limita a vestimenta dos funcionários, que é, não pode entrar com decote, não pode entrar com saia, não pode entrar com bermuda, não pode entrar de chinelo. Posso ter isso? Posso. É ilegal esse normativo? Não, não é ilegal. Inclusive, o dever é vestimentas adequadas no exercício da sua função. Posso ter esses normativos? Posso. Tem questão não, é essa alternativa mesmo. Fala, olha, está previsto na Constituição, liberdades individuais, por isso não pode restringir. Está errado, porque no exercício da função, você está lá para prestar um serviço público, você não está lá para defender os seus interesses, suas liberdades pessoais, individuais, suas opiniões. Prestar serviço público com vestimentas adequadas. Normativo pode? Pode, o que deixa a alternativa errada. D. O servidor deve abster-se de forma absoluta de exercer a sua função, poder ou autoridade se for uma finalidade estranha ao interesse público, mesmo que observando as formalidades legais e não cometendo nenhuma violação expressa à lei. Vocês lembram da continha que eu fiz para vocês? Moralidade, dizer que um ato é moral. Eu preciso saber que ele está 100% dentro da lei. Só observar as formalidades da lei é o suficiente? Não. Eu preciso saber também que ele alcança o interesse público. Só a lei não é o suficiente. Tem que alcançar também o interesse público. Essa alternativa está remetendo a essa equaçãozinha também. Fala, olha, mesmo que
observando as formalidades legais e não cometendo nenhuma violação à lei, eu não devo fazer as minhas atribuições se ele tiver uma finalidade estranha ao interesse público. Ou seja, não alcança o interesse público, está alcançando algum interesse particular. Nesse caso, eu não devo fazer as minhas atribuições, eu devo abster-me de forma absoluta. O absoluto é aquele 100%, não é para você fazer e pronto, independente de qualquer coisa. Essa alternativa está certinha, Ctrl+C, Ctrl+V, inclusive do decreto, mas eu quero te alertar uma coisa. Eu tenho questões que vai colocar Ctrl+C, Ctrl+V desse dispositivo aqui e ela vai deixar assim, ó, deve abster-se de forma relativa. O relativo é que eu posso olhar e pensar, vou fazer, não vou fazer, será que... O relativo eu posso avaliar, ver se eu faço ou se eu não faço. E se não atende o interesse público, meu amigo, não é para fazer e ponto, não tem que ficar pensando. Cuidado para, se for ler rápido e ele tiver trocado só essa palavrinha, cuidado para não escorregar. Já bate o olho e já sabe que vai estar errado se aparecer lá de forma relativa. Aqui é de forma absoluta. Não atender ao interesse público, não é para fazer e ponto. Question number 6. Agora a gente muda para o decreto 9203 de 2017, ele que trata sobre governança pública. É o decreto de governança. O mais cobrado nele são os artigos iniciais, que me trazem ali princípios, conceitos. Mas vamos avançando nas questões que vocês pegam uma visualização mais prática. Segundo o decreto 9203, um dos mecanismos para exercício da governança pública é a liderança. Eu tenho 3 mecanismos, tá? É o leque que vocês vão lembrar a partir de agora. Governança, vou traduzir em palavras bem fáceis. Governança é a habilidade de gerir. Governança pública, eu vou gerir, administrar bem por 3 mecanismos. Liderança, que é o L, estratégia, que é o E, e controle, que é o C. Mecanismos de governança pública, LEC. Liderança, estratégia, controle, LEC. E aí lembra, esses decretos, por serem novos e mais subjetivos, as questões exploram muito letra de lei mesmo. Então fica tranquilo que ele vai só bater cara crachá com o decreto e colocar na questão para você. E aí eu já estou te dizendo o que ele vai gostar de cobrar. Então já memoriza assim, ó, governança pública, quais são os mecanismos? É o LEC. E é assim que vai estar na sua questão. Vamos lá? A liderança, que é um dos mecanismos para exercer essa governança, compreende um conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental exercida nos principais cargos das organizações. É uma habilidade inerente do líder, do gestor, da administração, do administrador. Para assegurar a existência das condições mínimas para o exercício de boa governança, que são... Aqui ele vai te perguntar os componentes da liderança, que é a alternativa A. Questão muito Ctrl+C, Ctrl+V de lei, tá? O que compõe a liderança? Integridade desse administrador, desse líder, tem que ser íntegro. Competência, no sentido de competência legal, ele recebeu essas atribuições, e no sentido de habilidade. Responsabilidade e motivação. Prof, é Ctrl+C, Ctrl+V da lei? Vou te mostrar na lei, lá no artigo 5º, e saiba que isso pode vir direitinho, do jeito que está aqui na sua questão de prova, como apareceu na questão que a gente acabou de resolver. Mecanismos da governança pública. 3, que é o LEC. Liderança, estratégia, controle. O que é a liderança? Vai ser a habilidade humana. Conjunto de práticas de natureza humana ou comportamental que vai ser exercido pelos principais cargos. Quais são as condições mínimas de um bom líder? Integridade, competência, responsabilidade e motivação. Fica fácil se você usar os mnemônicos, que é o LEC, que eu falei inicialmente, e pegando aqui, ó, o INCOREM.
integridade, competência, responsabilidade e motivação. Ctrl C, Ctrl V, nem se preocupa de, mas a essa altura do campeonato eu quero saber o que significa. Para com isso, só pega aí o INCOREM, se ele perguntar de liderança, essas são as atribuições do líder. Estratégia. Estratégia é o mecanismo, é a maneira como eu vou exercer essa liderança, colocar determinada política para frente. Então vai ser, quando eu estiver definindo diretrizes, objetivos, planos e ações, o que eu vou priorizar, critérios de priorização, alinhamento entre os diversos órgãos, setores, pessoas interessadas, para que os serviços e produtos sejam colocados para frente, alcance a finalidade, o resultado que se pretenda alcançar. Tudo isso é a elaboração da estratégia. O conceito fala por si só. E controle é, tudo isso está rodando? Eu tenho que agora ter uma forma de exercer o controle, que é fiscalizar tudo isso, ver se está funcionando. O que não estiver funcionando, elaborar a forma de corrigir e melhorar. Pronto, você entendeu agora o que é a gestão, o que é a governança. A pessoa que faz, a liderança, como faz, que é a estratégia, controle os mecanismos para eu fazer esta melhoria, beleza? Avançando, question number 7. Vai já chegar um momento, a questão, que eu não vou saber como é que fala isso em inglês. E aí eu vou precisar que vocês me ajudem. Já vou dar a dica, é depois do 10. Dá tempo até vocês pesquisarem aí, porque eu realmente não sei não. Eu parei no 10. Question number 7. Deixa eu me exibir enquanto eu sei. O decreto 9203 de 2017 dispõe sobre a política de governança da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional. Pausa aqui, ó, vou te relembrar sobre a questão da abrangência. O decreto 1171, Código de Ética, que a gente estava vendo até agora há pouco, ele é bastante abrangente. Ele inclui empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades privadas que exercem serviço público. Já esse decreto aqui, ó, repara, ele para aqui, ó, a administração direta e a indireta, somente a autárquica e a fundacional. Acabou aqui. Eu não pego entidades de direito privado, eu não pego empresas públicas, sociedades de economia mista. Acabou aqui. Mas vamos lá. Sobre o decreto de governança. Entre os conceitos apresentados, o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar a gestão com busca à condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da sociedade é denominado... Qual é a palavrinha que traz este conceito que a gente acabou de ler? E a gente não acabou de ver. Quais são os mecanismos da governança? Para fazer uma boa governança, uma boa gestão. Eu não falei liderança, estratégia e controle? Isso é o próprio conceito de governança pública, alternativa B. Prof, o que é governança pública? Muda a ordem aqui. É o conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle que eu coloco em prática para quê? Para eu avaliar, direcionar e monitorar a própria gestão. Por que eu preciso avaliar, direcionar e monitorar a gestão? Porque eu quero alcançar um resultado específico. Se eu estou falando de órgão público, normalmente esse resultado específico tá para alcançar uma política pública, para prestar um serviço público, tá aqui, ó. Condução de políticas públicas, prestação de serviço de interesse da sociedade. É para isso que a administração pública existe. Ei! Mas nesse decreto ele traz 4 conceitos, tá? 4. Um deles é o de governança pública, que a gente acabou de ver o que significa. Por meio do leque, eu vou fazer essa gestão para conseguir alcançar um resultado para a sociedade. Beleza? Quais são os outros conceitos? Volta aqui. Conceito de valor público, vou resumir, é literalmente atribuir valor a alguma coisa. Se a administração fizer algo que não vai alcançar um resultado efetivo, ela não me agregou nada. Então aqui é no sentido de agregar valor mesmo. Vou já melhorar esse conceito, porque é do jeito que está na lei que vai cair na questão, né? Alta administração são os altos cargos, ministros, secretários, diretores de entidades da administração indireta, diretores, presidentes. Então, os altos cargos de gestão é a minha alta administração.
E o conceito de gestão de riscos é aquele permanente que eu sempre vou voltar no que está sendo executado para eu minimizar os defeitos, os impactos, aquilo que não está funcionando. Falei dessa maneira para você entender. Agora eu vou te mostrar o conceito na lei, porque é do jeito que está na lei que vai vir o Ctrl+C, Ctrl+V lá na sua questão, tá? Conceito de governança pública, a gente acabou de conversar sobre ele nas últimas duas questões. Quero que você se atente aos demais, porque pode ser alvo da sua questão também. Conceito de valor público. Produtos e resultados efetivamente gerados lá na prática. O que me veio de resultado? Gerados, preservados ou entregues pelas atividades de determinada organização. E eles precisam representar... qualquer coisa que eu entreguei é o suficiente? Não. Ele precisa representar respostas efetivas às necessidades, respostas efetivas e úteis às necessidades ou demandas de interesse público. Eu dei um exemplo que ele vai servir caso você não tenha noção do que seja isso. Peguei agora, prof, é só revisão aqui, tô batendo o olho e quero acertar a questão no domingo. Eu dei o exemplo de que lá na rua é poço, eu não preciso de CAERD. E aí me vem a CAERD e faz toda a instalação dela lá na rua. Foi um serviço público prestado? Foi. Atendeu a algum projeto, cronograma que eles tinham? Sim. Foi efetivo e me entregou um resultado? Tem valor público nesta obra realizada? Não. Por quê? Lá na rua ninguém usa CAERD, a gente usa poço. É nesse sentido que está aqui. Valor público que eu vou entregar é tudo que eu entregar de serviço, de produto, de resultado, de obra, eu tenho que saber que vai ter valor agregado, que vai ser útil para aquele público que está recebendo. No caso aqui, no exemplo que eu dei, não tem, entregou alguma coisa, mas não tem valor público, não agregou valor. Não é um resultado útil para aquele público-alvo, beleza? Acho que assim dá para pegar melhor. Alta administração. Look slides now, please. Todos os altos cargos, ministros de Estado, ocupantes de cargos de natureza especial, cargos de nível 6 acima, que é o DAS, que a gente chama, Direção, Assessoramento Superiores, presidentes e diretores da administração indireta, autarquias, autarquias especiais, fundações públicas ou autoridades de hierarquia equivalente. Pegou a alta... Oi? Pegou os altos cargos, aí eu estou me referindo à alta administração. Conceito de gestão de risco. É um processo de natureza permanente, então vou sempre estar avaliando a gestão para ver o que está dando errado e corrigir. É permanente, isso daqui é palavrinha-chave para lembrar do conceito. Estabelecido, direcionado e monitorado pela alta administração, que é a responsável pela gestão, e contempla as atividades para identificar, avaliar, gerenciar potenciais eventos que estejam prejudicando a gestão, que possam afetar a organização. Uma vez que eu identifiquei esses eventos negativos, aí ele vai me fornecer segurança razoável quanto à realização de objetivos. Eu consigo implantar mecanismos de melhoria. Vou priorizar o que eu preciso resolver e aí vou melhorando a gestão baseado nessa gestão de riscos, minimizando os aspectos negativos. Avançando, ainda sobre o decreto de governança. Tu vai deixar avançar no tempo? Deixa eu já dar uma chorada aqui ao vivo mesmo. Fechou. A gente vai falar de decreto de governança, lei de acesso à informação e aí, ó, correr para o abraço na hora da prova. Sobre o Comitê Interministerial de Governança, esse aqui é o que a gente estava chamando de SIGzão. Por quê? Porque existe o SIGzinho e eu não quero que você confunda os dois, mas vamos lá. Sobre o Comitê Interministerial de Governança, previsto no Decreto 9203, é correto afirmar que vamos entender tudo do que é esse Comitê Interministerial de Governança. É o setor que cuida da governança junto à Presidência da República, junto a todo o Poder Executivo Federal.
Ah, e tem um grupo de servidores que cuida disso? Tem. Quem é? É o Comitê Interministerial de Governança. Pronto, acabou. Como é que ele funciona? Vamos ver nas alternativas. Ah, as reuniões acontecem em caráter ordinário, bimestralmente. Opa, já está errado aqui, ó. Porque ele é trimestral. E em caráter extraordinário, não agendado, mas sempre que for necessário. B. A coordenação será exercida pelo ministro da Controladoria Geral da União, que possui voto de qualidade em caso de desempate, além do voto ordinário. E ei, quem compõe o SIGzão é a Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, ministro-chefe da Economia e o da Controladoria Geral da União. Esses três. Mas, prof, quem que coordena? Não é a Controladoria, não é a CGU, é a chefe da Casa Civil. Por isso, a alternativa aqui está errada, diz que a coordenação é da CGU e não é da Casa Civil. O resto da informação está certa. Quem são os membros? Casa Civil, Ministro da Economia, CGU. Quem coordena? O ministro-chefe da Casa Civil. Ele é o coordenador e os demais são membros. Como coordenador, ele tem o voto ordinário, normal, mas se der empate, ele tem o que a gente chama de voto de desempate. E voto de qualidade, voto de Minerva que a gente usa no dia a dia, tá? Ele existe? Existe. Aí o resto da afirmação aqui tá certinho. Bora lá. C. Os representantes de outros órgãos e entidades, tirando esses 3 ministérios que a gente citou, outros representantes podem participar? Resposta: sim. Os representantes de outros órgãos e entidades da administração pública federal poderão ser convidados para participar de reuniões do comitê. Até aqui está certo. Mas quando ele fala que com direito ao voto, isso aqui está errado. Outras pessoas participam, mas sem, eu disse sem direito a voto. Let it go, alternativa D. O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, 1 membro. O ministro da Economia, 2 membros. O ministro da Controladoria Geral da União, 3 membros. São membros titulares. Opa, perfeito aqui, ó. Alternativa D, tá dentro. E presidente, governadores, prefeitos e vereadores na condução da política de governança e economia na administração pública são assessorados pelo SIGzão. Totalmente errado. Errou! Aqui não, tá? O SIGzão, volta aqui no meu desenho. O SIGzão, ele atende à presidência da República. Só. Para os demais órgãos, aí eu tenho o SIGzinho, que é o Comitê Interno de Governança. Então, cada órgão e cada entidade vai ter o seu comitê interno. E para atender todo o Poder Executivo Federal lá vinculado ao presidente e à presidência, aí é o Comitê Interministerial. Por isso que eu chamo SIGzão, junto à presidência, todo o Poder Executivo Federal. SIGzinho é o pequenininho que atende a cada autoridade, a cada órgão e entidade, cada um tem o seu. Fechou? Deu para entender aqui? Alternativa correta, letra D. Avançando, e juro que a gente já está caminhando para o grande finale. 9. Eu juro, eu prometi, no futuro, já já. De acordo com o decreto 9203, marque a alternativa em que todos os itens são princípios da governança pública. Vou direitinho aqui com você na alternativa, porque isso também é questão Ctrl+C, Ctrl+V do decreto, tá? Aqui é a alternativa letra B, de bola. Princípios da governança. Não precisa saber o que é e nem para onde vai, precisa saber quais são. Capacidade de resposta. Fiz um requerimento, a resposta está voltando rápido, o processo está andando rápido. Integridade, confiabilidade, melhoria regulatória, prestação de contas, responsabilidade e transparência. Esses são os
princípios da governança, Ctrl+C, Ctrl+V de letra de lei. Vou te mostrar aqui agora. Princípios de governança. Capacidade de resposta é a habilidade daquele órgão ou daquela instituição em ser eficaz na devolutiva de informações, de requerimentos, de processos. Integridade é o ser íntegro, trabalhar com honestidade, ética, moralidade na condução das atividades daquela organização. Lembra que a gente está falando de princípios de governança, que são princípios de gestão. Um órgão público, na sua gestão, ele tem que seguir esses princípios. Capacidade de resposta, que é a eficácia, eficiência na devolutiva, tem que ter a integridade, tem que ter a confiabilidade. Aquilo que ele prometeu que vai entregar, aquilo ele tem que integrar, entregar. Implica na consistência na entrega de resultados e qualidade, conforme aquilo que ele se propôs. Os outros princípios, melhoria regulatória, procedimento de regulamentação e de normativos para que todo órgão e todas as decisões sigam o mesmo procedimento, o mesmo padrão. Prestação de contas e responsabilidade. Prestação de contas sempre, o tempo todo, é devolver para a sociedade exatamente aquilo que está sendo executado para que não haja nenhuma possibilidade de desvios. E responsabilidade é, havendo desvios, vai assumir as consequências dessas ações. E a transparência, abertura e clareza das operações, tomadas de decisão, devolver e abrir para a sociedade tudo que aquele órgão está fazendo. Então, uma governança, uma gestão tem que ter capacidade de resposta, integridade, confiabilidade. Pega o mnemônico, que isso aqui vai ser Ctrl+C, Ctrl+V se cair na sua questão, tá? É o Caim, come, presta. Sempre eu memorizo dessa maneira quando eu estou diante de coisas que a gente precisa memorizar. E aqui não tem erro, esses decretos são novos, não deu tempo de explorar. Decreto 1171, por exemplo, Lei de Acesso à Informação, houve mais tempo de explorar. Eu começo cobrando letra de lei e depois eu começo a trazer contextos, trazer atuações na prática. Esses outros decretos aqui, confie em mim, por favor, vai dar Ctrl+C, Ctrl+V de lei, e eu ainda trouxe aqui os dispositivos que eles mais gostam de cobrar. É conceito, é princípio, os primeiros normalmente, beleza? Question number 10, e se prepara para me dizer como é que é 11 em inglês. De acordo com a Lei 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação, no caso de indeferimento do acesso à informação, ou indeferimento às razões pelo qual não estão te dando aquele acesso, poderá o interessado interpor recurso contra a decisão no prazo de 10 dias para pedir, 5 dias para decidir. Repete comigo. 10 dias para pedir o recurso, 5 dias para decidir o recurso. 10 dias para pedir, 5 dias para decidir. Pensa assim, look me, look my eyes. Lei de acesso à informação, ele está permitindo à sociedade que tenha acesso às informações públicas. Transparência ativa, já está previamente disponível, independente de requerimento nos sites. Você entra no site da transparência, a informação está lá, isso é transparência ativa. Transparência passiva, não está disponível, mas é pública, você pode ter acesso, só que tem que fazer um requerimento. Se você fez um requerimento, transparência passiva, P de passivo, P de pedido. A de ativo, A de automaticamente disponível. Transparência passiva, eu vou precisar fazer um requerimento para ter acesso. Imagine que eles não te dão a informação, ou que eles te neguem a informação. Você pode recorrer para insistir que você quer aquela informação? Sim. Qual é o prazo de recurso? 10 dias. Qual é o prazo de decisão sobre aquele recurso que você fez? Uma nova decisão? 5 dias. Tudo bem? Para quem que eu vou recorrer? A autoridade hierarquicamente superior. Let it go. Question number 11. Várias informações aqui, ó, diquinhas. A
Lei de Acesso à Informação dispõe sobre os procedimentos com a finalidade de garantir o acesso às informações públicas. Exatamente isso, ela fala como que você vai fazer esse requerimento. Acerca dessa legislação, analise as informações, as afirmativas a seguir. Essa lei traz uma série de conceitos relacionados a dados, relacionados a informações. Esses conceitos são bastante alvo de prova e aqui a gente já tem alguns para você relembrar e ajudar a não confundir uns com os outros, tá? Conceito de integridade é aquela informação íntegra. Aqui ele está dizendo que integridade é a qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas autorizados. Ei, isso aqui não corresponde. Esse conceito corresponde à informação autêntica. Autêntica aqui no sentido de autenticidade. Sabe o QR Code que vem no rodapé? Ou fala, olha, consulte esse site, isso é a autenticidade. Ou, quando algum indivíduo, um servidor público, por exemplo, deu a sua boa fé ali, a sua fé pública ali. Isso é a autenticidade. Por indivíduos, equipamentos, sistemas autorizados. Aparecer essas três palavrinhas aí, você já sabe que é autenticidade. Para eu saber que é integridade, é a informação íntegra. Você vai ver a afirmação, a palavrinha lá, dizendo que é uma informação que não foi modificada. Aí você vai saber que ela é íntegra. Avançando. 2. Aqui está errado. 2. Primariedade. É a qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamentos possíveis e sem modificações. Perfeito! Informação primária, primariedade. É aquela informação que eu colhi na fonte. Se eu colhi na fonte, deu para modificar essa informação? Não, ela também é sem modificação, porque ela veio direto da fonte. Conceito aqui, certinho, conceito perfeito. 3. Autenticidade, o conceito de informação autêntica é esse que está aqui na 1. Mas vamos ver a questão. Autenticidade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, quanto ao trânsito e quanto ao destino. Esse é justamente o conceito de informação íntegra, de integridade. Se ele tivesse trocado aqui, ó, estaria certo. Resposta da número 11 é aquela que disser para você que somente a alternativa 2 está correta. 12. Lei de acesso à informação representa um importante avanço na promoção da transparência governamental. Permite que o cidadão exerça um controle mais efetivo sobre as ações do Estado, contribuindo para a prevenção da corrupção, fortalecimento da democracia. Com relação ao pedido de acesso à informação, ou seja, transparência passiva, que precisa ser pedida, ser requerida, vamos ver o que ele quer. 1. Qualquer interessado pode apresentar um pedido de acesso à informação a órgãos e entidades? Resposta até aqui, sim, né? Qualquer interessado, certinho. Quando ele fala qualquer cidadão, é que vai estar errado, tá? Aí é pegadinha. Devendo o pedido conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida. Alternativa toda certinha, eu tenho que me identificar e eu tenho que dizer qual informação que eu quero. Se tiver muito genérico, eu não tenho como atender. Então tem que ter informação, a especificação da informação requerida sim. 2. Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter exigências que inviabilizem a solicitação. Tenho que me identificar? Sim. Mas eu não posso exigir muita burocracia nessa identificação, de maneira que inviabilize a solicitação. É isso que a lei diz pra gente. O que deixa a 2 aqui também, certinha. Burocratizar demais. 3. São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações de interesse público. Eu preciso justificar o porquê que eu quero aquela informação. Resposta,
Não preciso justificar por que que eu quero, onde eu vou usar, pedir autorização, nada disso. Só peço a informação, vai me ser concedida e eu uso para o que eu quiser. Então, é vedado exigir os motivos para o qual eu quero aquela informação? Sim, tá certinho aqui. É vedado pedir os motivos. 1, 2 e 3. Correto? Alternativa letra A. E para concluir nossa revisão de Lei de Acesso à Informação, se você chegou até aqui, esperou bem bonitinho, parabéns, tá? Porque essa é de longe o tipo de questão que mais cai. Lei de Acesso à Informação diz que eu tenho que te dar informação, seja de maneira ativa, seja de maneira passiva, ou seja, independente de requerimento ou você indo lá e fazendo pedido. Mas eu tenho informações que eu não vou disponibilizar para o público. Que informações são essas? Informações sigilosas, informações protegidas, informações de acesso restrito, essa é a expressão correta. O que a gente chama por aí de sigiloso é informação que tem um acesso restrito, ou seja, não vou dar ele para o público, sinto muito. Quais são elas? Grava aí comigo, são 3 e depois vou te colocar as informações pessoais, tá? Informação 1, aquelas que são reservadas, tem acesso restrito por 5 anos. Informações secretas, tem acesso restrito por 15 anos. Informações ultra secretas, tem acesso restrito por 25 anos. Informações pessoais, tem acesso restrito porque são informações pessoais. Quem que vai ter acesso a elas? O próprio titular e o agente público que precisar manejar aquela informação. Pegou a dica dos prazos? Lembra, faz um quadrinho aí no seu caderno e lembra que isso vai cair na sua prova. Rapidinho, vamos resolver a questão? A respeito da classificação, ou seja, eu classifico a informação para deixar ela reservada com acesso restrito. Quais os nomes? Informação reservada, informação secreta, informação ultra secreta. Essas são as classificações. Reservadas têm o prazo máximo de até 5 anos. Certinho aqui, ó, alternativa A. Secreta tem prazo máximo de, não é 25, é 15. Ultra secreta, não são 30 anos, são 25 anos. E aqui, ó, de 100 anos são as informações pessoais. Prontinho! Look me, look my eyes. Ei! Tcharam! Revisamos tudo dos normativos que mais tem incidência, mais tem questão, probabilidade de estar lá na sua prova. Vou até te dizer qual que passou. Decreto de Integridade de 2023, pequenininho, se vier questão, vai ser um belo de um Ctrl+C, Ctrl+V dos primeiros artigos. E o outro é a Lei do Governo Digital. Meu amor, governo digital, se você falar que é desburocratização, tá certinho. Se você falar que eu quero a interligação, a integração entre os órgãos, a padronização e formalização entre eles, estilo gov.br, que é a nossa base hoje de unificação das informações. Você vai lá e vai dizer que está certo. Se você falar no CPF, que a partir de agora ele vai começar a substituir o RG, para que eu tenha uma identificação única, valendo para todo tipo de prestação de serviço, para todo o órgão, para todos os estados. Isso é governo digital. Abertura de dados é que cada vez mais o governo vai deixar esses dados previamente disponíveis para o acesso público, para a transparência, para o controle social. Tá aí, ó. Esses são os conceitos, a ideia da lei que fala do governo digital, tá? São 2 normativos já com muito menos incidência de prova, são mais recentes e a ideia geral deles são essas. Tudo bem? Então, eu vou te dizer aí, ó, que você está uns 80% revisado, preparado com as informações mais relevantes, de maior probabilidade de cair lá na sua questão. Meus amores, só me resta agora desejar uma excelentíssima prova, muita confiança de que você deu o seu melhor nesta preparação, tá? É hora de deixar insegurança, medo, ansiedade de lado, só aqui, ó, ergue a cabeça, arruma a postura e fala assim, ó, o que eu fiz, e eu tô indo lá, eu fazia uma oração, eu falei, Deus, faz com que caia as informações, as matérias que eu mais estudei, assim, só por favorzinho,
rapidinho aqui entre a gente, faz com que caia as questões do assunto que eu mais estudei. Mas é isso, é confiança de que você vai chegar lá, você se preparou e vai dar o seu melhor lá na prova. Tudo bem? Excelente prova para vocês. And até a próxima. Tchau, tchau.